Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A arte da guerra. Documento 4. Formação militar. Sun Tzu disse: aqueles hábeis na guerra primeiro se tornam invencíveis e depois esperam que o inimigo se torne vulnerável. A invencibilidade reside em si mesmo, a vulnerabilidade reside no inimigo. Portanto, aqueles hábeis na guerra podem se tornar invencíveis, mas não podem necessariamente tornar o inimigo vulnerável. Daí se dizer, a vitória pode ser conhecida, mas não pode ser forçada. O invencível deve defender, o vulnerável, atacar. Defender é insuficiente, atacar é abundante. O defensor habilidoso se esconde nas profundezas da terra. O atacante habilidoso se move nas alturas dos céus. Assim, eles podem se proteger e alcançar a vitória completa. Ganhar uma vitória que seja apenas conhecida pelas massas não é verdadeira bondade. Ganhar uma vitória e ser louvado pelo mundo também não é verdadeira bondade. Portanto, levantar uma mecha de cabelo no outono não é sinal de grande força, ver o sol e a lua não é sinal de visão aguçada, e ouvir trovões não é sinal de audição apurada. Aqueles que são hábeis na guerra, como os antigos o chamavam, vencem os que são facilmente derrotados. Portanto, as vitórias de um guerreiro hábil não se baseiam em fama pela sabedoria ou mérito pela bravura. Assim, suas vitórias são infalíveis. Infalível significa que cada movimento seu tem garantia de sucesso, derrotando aqueles que já foram derrotados. Portanto, um guerreiro hábil se posiciona em uma posição invencível, sem perder a oportunidade de explorar a fraqueza do inimigo. Assim, um exército vitorioso primeiro garante vitória e depois busca novas batalhas, enquanto um exército derrotado primeiro entra em combate e depois busca vitória. Um estrategista hábil cultiva o caminho e defende a lei, sendo assim capaz de governar a vitória e a derrota com eficácia. A estratégia militar. Primeiro, medir. Segundo, avaliar. Terceiro, calcular. Quarto, pesar. Quinto, vencer. O terreno proporciona a medição proporciona a avaliação proporciona o cálculo proporciona a pesagem e a pesagem proporciona a vitória. Portanto, um exército vitorioso é como pesar um quilo com outro quilo. A maneira como um exército vitorioso luta é como liberar água acumulada em um desfiladeiro de 300 metros de profundidade. Essa é a forma. Nota editorial. O quarto documento de A Arte da Guerra aprofunda a reflexão filosófica da estratégia ao pontuar que a verdadeira habilidade está em produzir uma condição de invencibilidade estrutural, antes mesmo de enfrentar o adversário. Sun Tzu coloca a invencibilidade não como um atributo místico ou heróico, mas como um estado produzido por organização, disciplina e leitura do ambiente. A vulnerabilidade, ao contrário, nasce das deficiências estruturais do inimigo. Dessa forma, a guerra deixa de ser duelo de forças e torna-se confronto entre estruturas sociais bem ou mal preparadas. Nesse contexto, a frase "a vitória pode ser conhecida, mas não pode ser forçada" resume essa visão. O estrategista conhece as condições que tornam a vitória possível, mas não tem o poder de alterar, unilateralmente, a estrutura social que produz a vulnerabilidade. Quando Sun Tzu diferencia defesa e ataque, defesa como insuficiência, ataque como abundância, ele está construindo uma teoria sociológica da posição relativa. O defensor habilidoso se esconde nas profundezas da terra, metáfora para quem se protege com instituições sólidas, logística profunda e coesão interna. O atacante habilidoso se move nas alturas, imagem para quem age com iniciativa, velocidade e amplo controle sobre recursos. A profundidade da defesa e a altitude do ataque não são apenas imagens poéticas, mas representações simbólicas de dois modos de existir no campo social. Um baseado na fortificação interna, outro na projeção externa. Quando esses dois níveis se equilibram,
o Estado se torna capaz de atravessar conflitos preservando seu máximo. O documento inclui também uma crítica fina à busca por reconhecimento público. Sun Tzu afirma que ganhar uma vitória conhecida pelas massas não é verdadeira bondade, evidenciando uma desconfiança em relação ao espetáculo político da guerra. Ele ironiza as evidências óbvias: levantar uma mecha leve, enxergar o sol, ouvir trovões, como sinais de força, visão ou audição. O que ele acusa é a confusão entre aparência e substância. Vitórias visíveis não significam competência estratégica. No campo da ciência política, isso aponta para uma crítica à teatralização do poder, ao governante que busca a glória pública enquanto sacrifica a racionalidade administrativa. A ideia de que o estrategista vence aqueles que são facilmente derrotados soa banal à primeira leitura, mas tem profundidade estrutural. Sun Tzu está dizendo que a vitória não depende da excepcionalidade do indivíduo, mas da capacidade de criar condições quando o inimigo já está socialmente enfraquecido. Não se trata de valentia, mas de contexto. Assim, a vitória infalível não é resultado de improviso ou genialidade súbita, mas da construção deliberada de uma posição invencível. Essa construção envolve organização institucional, disciplina interna, logística precisa e leitura acertada das vulnerabilidades do adversário. A distinção entre o exército vitorioso e o derrotado revela o que, na sociologia contemporânea, chamamos de racionalidade estratégica. O exército vitorioso primeiro garante vitória e depois busca batalha, enquanto o derrotado primeiro luta e depois procura vencer. Aqui Sun Tzu explicita a diferença entre planejamento e reação, entre estrutura e improviso. Em linguagem moderna, poderíamos dizer que o exército vencedor age dentro de um horizonte cognitivo ampliado, enquanto o derrotado age preso ao imediatismo vinculado, principalmente, às suas condições materiais. A guerra, nesse modelo, é governada pela relação entre caminho, coesão social, e lei, instituição e disciplina. Sem esse alicerce, não existe previsão nem controle do destino coletivo. Quando Sun Tzu apresenta os 5 passos: medir, avaliar, calcular, pesar e vencer, ele descreve uma epistemologia da guerra. É o desdobramento de um método científico aplicado ao campo político-militar. O terreno é fonte de informação, a medição transforma informação em conhecimento, a avaliação converte conhecimento em cálculo, o cálculo permite pesar alternativas e a pesagem produz a vitória. A estratégia, portanto, não é impulsiva, mas racional, cumulativa e baseada na capacidade de interpretar sinais do ambiente. A vitória não é improviso, tampouco, puramente, baseada no esforço individual. É a culminação de um processo cognitivo estruturado. A última imagem do documento, a água represada que rompe com força irresistível, é talvez a metáfora mais poderosa de Sun Tzu. A água não vence pela agressividade, mas pela combinação de acumulação e oportunidade. Ela representa um poder que se forma silenciosamente, cresce sem ser percebido e, quando liberado, move-se com energia que nada pode deter. Esta é a visão de estratégia que o documento constrói. A força não está no confronto imediato, mas na capacidade de acumular, organizar e canalizar energia social, política e material. A vitória é um transbordamento, resultado de um processo anterior que, uma vez maduro, se impõe por si só. Em síntese, o documento 4 oferece uma visão sofisticada do poder como construção estrutural, não como episódio. Sun Tzu afirma que a verdadeira invencibilidade nasce de instituições sólidas, de leituras precisas do ambiente, de disciplina interna e de um processo racional de tomada de decisão. O combate ou a vitória, em si, são apenas o momento final de uma longa estruturação dialética. A guerra, portanto, não é evento, mas estrutura, não é improviso, mas organização, não é heroísmo, mas sociologia aplicada ao poder. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo.
Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.